Você já sentiu o peso do olhar de outra pessoa sobre você? Não um olhar físico, mas aquele olhar julgador, a opinião que paira no ar, silenciosa, mas tão alta que abafa a sua própria voz interior. É uma sensação estranha, como se estivéssemos vestindo uma roupa que não nos serve, uma armadura invisível forjada pelas expectativas, críticas e elogios alheios. Eu mesmo já me vi incontáveis vezes nessa situação, ajustando minhas palavras, minhas ações, até mesmo meus sonhos, para caber no molde que eu imaginava que os outros tinham para mim. É um esforço exaustivo, uma dança sem fim em um palco onde os aplausos parecem ser a única recompensa, mas que, no fundo, nos deixam vazios e desconectados de nossa própria essência. Hoje, eu quero te convidar para uma jornada. Uma jornada para dentro de si mesmo, para desvendar por que a opinião dos outros tem tanto poder sobre nós, mais importante, como podemos nos libertar dessa prisão invisível. Imagine, por um instante, o que significaria viver com uma liberdade autêntica. Acordar pela manhã e tomar decisões baseadas não no que vão pensar, mas no que ressoa com seus valores mais profundos. Como seria se a sua autoestima fosse uma fortaleza, construída por você, tijolo por tijolo, imune aos ventos da crítica e à chuva da desaprovação? O estoicismo, essa filosofia antiga e tão atual, nos oferece ferramentas poderosas para essa construção. Ela nos ensina que a única coisa que realmente controlamos é a nossa mente, nossas reações, nosso caráter. A opinião dos outros? Isso pertence a eles. É um território sobre o qual não temos domínio, e tentar controlá-lo é a receita certa para a frustração. Vamos explorar juntos as raízes dessa necessidade de validação, entender como ela se manifesta em nosso dia a dia, desde as redes sociais até nossos relacionamentos mais íntimos. E, o mais importante, vamos descobrir estratégias práticas, passos concretos para desmantelar essa dependência e construir um senso de valor próprio que não depende de crachás, curtidas ou elogios. Esta não é uma promessa de uma solução mágica, mas um convite para um trabalho contínuo, uma prática diária de se escolher, de se ouvir e de se honrar. Está pronto para reivindicar o poder de definir quem você é? A arquitetura da dependência, por que nos importamos tanto? Para começar a desconstruir essa necessidade de aprovação, precisamos primeiro entender de onde ela vem. Não nascemos com essa preocupação. Um bebê chora quando tem fome, e quando está feliz, expressa suas necessidades sem qualquer filtro sobre o que os outros vão pensar. Essa preocupação é aprendida, é uma arquitetura complexa construída ao longo de nossas vidas. A primeira camada dessa construção é biológica, evolutiva. Nossos ancestrais viviam em tribos, e a aceitação do grupo não era uma questão de popularidade, mas de sobrevivência. Ser expulso da tribo significava uma morte quase certa. Portanto, nosso cérebro foi programado para ser extremamente sensível aos sinais sociais, para buscar a aprovação e evitar a rejeição a todo custo. Esse software antigo ainda roda em nosso hardware moderno, nos fazendo sentir uma pontada de pânico real quando sentimos que não estamos agradando. A segunda camada é social e familiar. Desde cedo, somos condicionados a buscar validação externa. As notas na escola, os elogios dos pais por um bom comportamento, a bronca por um erro. Aprendemos que o amor e a aceitação muitas vezes são condicionais. Se você for um bom menino, eu fico feliz. Se você tirar notas boas, terá um presente. Inconscientemente, a mensagem que internalizamos é: meu valor depende do meu desempenho e da aprovação dos outros. Essa dinâmica nos treina a olhar para fora em busca de um termômetro para o nosso próprio valor. A voz dos nossos pais, professores e primeiros amigos se torna o protótipo do nosso futuro crítico interno. A terceira camada é a cultural. Vivemos em uma sociedade que glorifica a fama, a popularidade, os números. As redes sociais são o exemplo mais gritante disso. Elas são, em sua essência, motores de validação externa. Cada curtida, cada comentário, cada seguidor é uma microdose de aprovação que alimenta esse nosso antigo desejo de pertencimento. O problema é que essa validação é efêmera, volátil. Ela cria um ciclo vicioso: quanto mais recebemos, mais precisamos para sentir o mesmo efeito. Nos tornamos viciados em um aplauso digital que não nutre a alma, apenas acalma temporariamente a ansiedade de não ser visto ou aceito. Reconhecer essas três camadas, a biológica, a social e a cultural, não é sobre culpar o sistema ou nossos pais. É sobre entender o mecanismo. É como um mágico que revela o truque. Uma vez que você entende como a ilusão é criada, ela perde o seu poder sobre você. Você começa a perceber que essa necessidade de aprovação não é uma falha de caráter sua, mas um condicionamento profundo.
E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. O espelho distorcido, como a opinião alheia vira a sua realidade. Imagine que você nasce com um espelho perfeitamente liso e claro. Esse espelho é a sua autopercepção. Ele reflete quem você é de forma pura. Agora, imagine que a cada opinião que alguém expressa sobre você, uma pequena gota de tinta colorida é jogada nesse espelho. Alguém diz, você é tão tímido. Plim, uma gota azul. Outro diz, você não é criativo o suficiente. Plim, uma gota cinza. Um elogio, você é muito inteligente. Plim, uma gota dourada. Com o passar dos anos, seu espelho está tão coberto por essas gotas de tinta que você não consegue mais ver seu próprio reflexo. O que você vê é uma colagem das opiniões dos outros, uma imagem distorcida que você passa a acreditar que é a sua verdadeira face. Esse é o processo de internalização. A opinião alheia deixa de ser algo externo e se torna uma crença central sobre nós mesmos. O filósofo estoico Epíteto disse algo profundamente sábio sobre isso: o que perturba os homens não são as coisas em si, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. A opinião de alguém é apenas isso, um julgamento, uma percepção, um conjunto de palavras flutuando no ar. Ela só ganha poder quando nós a agarramos, a trazemos para dentro e a instalamos em nossa mente como uma verdade absoluta. Lembro-me de uma vez, na faculdade, em que um professor disse que minha escrita era um pouco floreada demais, pouco objetiva. Aquela frase, uma simples opinião técnica, alojou-se em mim. Por anos, eu lutei para escrever de forma seca, quase robótica, podando qualquer vestígio de estilo pessoal, porque a voz daquele professor se tornou a minha própria voz crítica. Eu só me libertei quando percebi que aquela era apenas uma perspectiva. Outras pessoas poderiam achar minha escrita envolvente e poética. A libertação não foi convencer o mundo de que eu estava certo, mas sim me dar a permissão de ter meu próprio estilo, independentemente de agradar a todos. Eu tive que limpar aquela gota de tinta do meu espelho. O perigo desse espelho distorcido é que ele cria profecias autorrealizáveis. Se você acredita na opinião de que é desajeitado, começa a agir com mais hesitação, o que aumenta suas chances de tropeçar, reforçando a crença original. Se acredita que não é interessante, fica mais quieto em conversas, as pessoas interagem menos com você, e você conclui, viu? Ninguém me acha interessante. Nós nos tornamos prisioneiros de uma imagem que não criamos, mas que passamos a defender e a personificar. O primeiro passo para limpar o espelho é começar a questionar cada gota de tinta. De onde veio essa crença sobre mim? Foi uma opinião de quem? Essa pessoa é a autoridade máxima sobre quem eu sou? Essa crença me serve? Ela me fortalece ou me limita? Ao fazer essas perguntas, você começa a separar o que é seu do que é dos outros. Você começa a ver as frestas de seu reflexo original por trás das camadas de tinta. A bússola interna versus o GPS externo, reivindicando seu norte com o estoicismo. Navegar pela vida com base na opinião dos outros é como usar um GPS que é constantemente atualizado por estranhos. Cada pessoa que você encontra pode mudar seu destino. Vire à esquerda, diz um. Não, o melhor caminho é pela direita, grita outro. Você vive em um estado de ansiedade constante, mudando de rota a todo momento, sem nunca chegar a um lugar que seja verdadeiramente seu. Você se perde. O estoicismo nos oferece uma alternativa: cultivar uma bússola interna. Uma bússola não depende de sinais externos, de satélites ou da opinião de passantes. Ela aponta para um norte constante, um norte que é definido pelos seus próprios valores, seus princípios, sua virtude. Esse é o seu verdadeiro guia. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: olhe para dentro. Dentro de você está a fonte do bem, e ela brotará continuamente, se você continuar cavando. Ele não disse para olhar para o lado, para os seus seguidores no Instagram ou para a aprovação do seu chefe. Ele disse para olhar para dentro. A ferramenta mais fundamental do estoicismo para desenvolver essa bússola é a dicotomia do controle. Epíteto a resumiu de forma brilhante: algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Sob nosso controle estão nossos julgamentos, nossos impulsos, nossas atitudes, nossas ações, o nosso mundo interior. Fora do nosso controle estão nosso corpo, nossa reputação, a opinião dos outros, os eventos externos, o mundo exterior. A sabedoria, para os estoicos, consiste em focar toda a nossa energia naquilo que podemos controlar e aceitar com serenidade aquilo que não podemos. A opinião dos outros está, inequivocamente, na categoria das coisas que não controlamos.
Você pode ser a pessoa mais gentil, inteligente e generosa do mundo, e ainda assim alguém encontrará um motivo para não gostar de você. Tentar gerenciar a percepção de cada pessoa sobre você é uma tarefa impossível e enlouquecedora. É como tentar segurar a água com as mãos. Então, o que fazemos? Deslocamos nosso foco. Em vez de perguntar o que eles vão pensar de mim se eu fizer isso, a pergunta estoica é: fazer isso está de acordo com os meus valores? É uma ação virtuosa? É a atitude de uma pessoa corajosa, justa e sábia. A validação passa a ser interna. O sucesso não é medido pelo aplauso, mas pela sua própria consciência de ter agido corretamente, de acordo com a sua bússola. Isso não significa se tornar uma pessoa fria e indiferente. Você ainda pode ouvir os outros, considerar feedbacks, ser empático. A diferença é que a opinião alheia se torna um dado a ser processado, não um veredito a ser obedecido. Você a analisa com a sua razão, a compara com os seus valores e decide se ela tem mérito. O poder de decisão final é sempre seu. Você é o capitão do seu navio. Os outros podem gritar da costa, podem acenar com bandeiras, mas é você quem segura o leme, com os olhos fixos na sua bússola interna. Cultivar essa bússola exige prática diária. Exige momentos de silêncio e autorreflexão. Exige coragem para, às vezes, navegar contra a maré da opinião popular. Mas a recompensa é a tranquilidade de saber que você está no seu próprio caminho, fiel a si mesmo. O eco na caverna da mente, desarmando o crítico interno. O crítico interno, aquela voz implacável que nos sussurra dúvidas e inseguranças, raramente tem uma voz original. Na maioria das vezes, ele é um eco. Um eco das críticas que recebemos, das expectativas que não cumprimos, das opiniões negativas que internalizamos ao longo da vida. É a voz daquele professor, daquele parente, daquele ex-parceiro, que montou acampamento na caverna da nossa mente e agora finge ser a nossa própria voz. Desarmar esse crítico é um passo essencial para se libertar da opinião alheia, porque ele é o agente interno que reforça a validação externa. Quando alguém nos critica, o crítico interno diz: eu sabia. Eles perceberam que você é uma fraude. Quando alguém nos elogia, ele sussurra: não se acostume, foi sorte. Logo eles vão descobrir a verdade. Ele nos mantém presos no ciclo de buscar aprovação, pois nos convence de que não temos valor intrínseco. O primeiro passo para desarmá-lo é a observação sem julgamento. Trate-se como um cientista observando um fenômeno. Quando essa voz surgir, em vez de se fundir com ela, dê um passo para trás e apenas note-a. Diga a si mesmo: olá, crítico interno. Aí está você de novo. Dê um nome a ele, se quiser. O censor, o juiz, o general. Isso cria uma separação. Você não é a voz, você é aquele que a ouve. Essa simples dissociação já diminui enormemente o poder dela. O segundo passo é questionar sua autoridade. O crítico interno adora generalizações e absolutos. Ele diz: você sempre estraga tudo ou você nunca vai conseguir. Desafie essas afirmações com evidências. Pergunte: é realmente verdade que eu sempre estrago tudo? Consigo me lembrar de vezes em que fui bem-sucedido? Procure por contra-exemplos. Você encontrará dezenas. O crítico opera na escuridão da generalização, a luz da especificidade o faz recuar. O terceiro e mais poderoso passo é cultivar uma voz alternativa, a voz da autocompaixão. Essa é a voz que você usaria com um bom amigo que estivesse sofrendo. Se um amigo cometesse um erro, você não diria: você é um fracasso inútil. Você diria: está tudo bem, todo mundo erra. Foi uma tentativa corajosa. O que podemos aprender com isso? Comece a direcionar essa mesma gentileza para si mesmo. Quando o crítico interno atacar, deixe a voz da compaixão responder. Crítico: você fez papel de bobo naquela reunião. Compaixão: você estava nervoso e tentou o seu melhor. Falar em público é difícil. Tenho orgulho de você por ter tido a coragem de tentar. Da próxima vez, podemos nos preparar um pouco mais. Está tudo bem. Isso pode parecer estranho no início, mas é como fortalecer um músculo. Quanto mais você pratica a autocompaixão, mais forte essa voz se torna e mais fraca a voz do crítico. Você está, essencialmente, repovoando a caverna da sua mente. Expulsando o eco do julgamento e convidando o som da aceitação e do encorajamento. Com o tempo, a sua paisagem mental se transforma. O eco se dissipa, e o que resta é o silêncio sereno ou a melodia gentil da sua própria voz autêntica, dizendo que você é suficiente, exatamente como você é. O laboratório da autenticidade, um guia prático para a libertação.
Entender a teoria é fundamental, mas a verdadeira transformação acontece na prática. Vamos agora entrar no nosso laboratório da autenticidade, onde vamos experimentar algumas técnicas concretas para nos desconectarmos da necessidade de aprovação e fortalecermos nosso senso de identidade. Experimento 1. O diário da percepção interna versus externa. Por uma semana, arrume um caderno. Divida cada página em 2 colunas. Na coluna da esquerda, escreva o que eu fiz, pensei ou senti. Na coluna da direita, o que eu me preocupei que os outros pensariam. No final do dia, reserve 10 minutos para preencher isso. Exemplo. Item esquerda, usei uma camisa colorida que eu adoro, mas que é um pouco chamativa. Item direita, me preocupei que meus colegas de trabalho achassem que eu estava tentando aparecer ou que era brega. Item esquerda, fiquei quieto durante a maior parte da reunião porque não tinha nada de relevante a acrescentar. Item direita, fiquei ansioso, pensando que o chefe acharia que sou desinteressado ou burro. Ao final da semana, revise suas anotações. Você verá um padrão claro de quanta energia mental você gasta antecipando e gerenciando as percepções alheias. A simples consciência desse padrão é o primeiro passo para mudá-lo. Pergunte-se, dessas preocupações, quantas se tornaram realidade? E mesmo que tivessem se tornado, qual seria o impacto real na minha vida? Experimento 2. A prática do micro-não. Muitas vezes, nossa dificuldade em dizer não está enraizada no medo de desapontar os outros. Comece a treinar esse músculo com micro-nãos, situações de baixo risco. Item: o garçom oferece mais pão? Não, obrigado, estou satisfeito. Item: um colega pergunta se você pode dar uma olhada rápida em algo quando você está focado? Adoraria ajudar, mas não consigo agora. Podemos ver isso depois do almoço? Item: um amigo sugere um filme que você não tem interesse em ver? Esse não me anima muito, que tal se víssemos outra opção ou fizéssemos outra coisa? Cada não que você expressa de forma calma e respeitosa, sem se justificar excessivamente, reforça a ideia de que suas necessidades e preferências são válidas. Você está estabelecendo um limite, e cada limite é uma afirmação do seu próprio valor. Experimento 3. A dieta de informação e o jejum de opinião. Escolha um dia da semana, ou mesmo algumas horas por dia, para fazer uma dieta de informação. Desligue as redes sociais. Evite portais de notícias. Não peça a opinião de ninguém sobre decisões pequenas, o que comer, que roupa vestir. Apenas consulte a si mesmo. O que eu quero? O que eu sinto? O que eu acho? Esse jejum de estímulos e opiniões externas cria um espaço de silêncio onde sua própria voz pode emergir. Você começa a se reconectar com seus instintos e preferências, que muitas vezes são abafados pelo ruído do mundo. Você redescobre que é perfeitamente capaz de navegar pela sua vida sem a constante validação ou direção dos outros. Experimento 4. Celebrar as conquistas invisíveis. Nossa sociedade nos treina a celebrar apenas as grandes conquistas públicas, a promoção, a formatura, a compra de um bem. Comece a celebrar ativamente suas vitórias internas e invisíveis. Item: conseguiu resistir ao impulso de checar o celular a cada 5 minutos? Isso é uma vitória da disciplina. Célebre. Item: conseguiu tratar a si mesmo com compaixão depois de um erro? Isso é uma vitória da inteligência emocional. Célebre. Item: conseguiu expressar uma opinião sua, mesmo com medo? Isso é uma vitória da coragem. Célebre. A celebração não precisa ser uma festa. Pode ser um momento de reconhecimento interno, um sorriso para si mesmo no espelho, anotar em um caderno de vitórias. Ao fazer isso, você está mudando a fonte da sua dopamina. Em vez de buscá-la nas curtidas e elogios, você está gerando-a internamente, a partir do reconhecimento do seu próprio caráter e esforço. Você se torna sua principal fonte de validação. Esses experimentos não são sobre se tornar egoísta ou isolado. São sobre reequilibrar a balança. Sobre garantir que a voz mais importante e mais alta na sua vida seja a sua própria. Navegando o palco digital. Autenticidade em um mundo de likes. As redes sociais são, talvez, o maior campo de batalha moderno para nossa autoestima. Elas são projetadas para explorar nossa necessidade de validação. O feed infinito, as notificações, a contagem de curtidas, tudo é otimizado para nos manter engajados na busca por aprovação. Libertar-se da opinião alheia no século XXI exige, necessariamente, uma reavaliação consciente da nossa relação com essas plataformas. O primeiro passo é mudar a métrica de sucesso. Em vez de medir o valor de um post pelo número de curtidas, meça-o pela sua autenticidade.
Antes de postar, pergunte-se: estou compartilhando isso porque reflete algo verdadeiro sobre mim, meus interesses, minhas paixões? Ou estou postando isso porque acho que vai performar bem, vai gerar engajamento? Há uma diferença crucial entre expressão e performance. Expressão vem de dentro para fora, é sobre compartilhar sua verdade. Performance vem de fora para dentro, é sobre se moldar para agradar uma audiência. Escolha a expressão. Poste a foto que você ama, mesmo que não seja a mais instagramável. Escreva a legenda que vem do coração, mesmo que não seja a mais espirituosa. Compartilhe o artigo que te fascinou, mesmo que não seja o tópico do momento. Com o tempo, você atrairá pessoas que se conectam com o seu eu verdadeiro, e não com a persona que você criou. A qualidade da conexão se tornará mais importante que a quantidade de seguidores. O segundo passo é a curadoria consciente do seu consumo. A opinião dos outros não nos afeta apenas quando é direcionada a nós, mas também quando observamos a vida, aparentemente perfeita, dos outros. A comparação é o ladrão da alegria, e as redes sociais são um banquete para esse ladrão. Seja implacável com o botão unfollow ou silenciar. Se uma conta faz você se sentir inadequado, invejoso ou ansioso, silencia. Não é sobre a outra pessoa, é sobre proteger o seu espaço mental. Preencha seu feed com contas que te inspiram, que te ensinam algo, que te fazem rir, que mostram a beleza na imperfeição. Transforme seu feed de uma fonte de comparação em uma fonte de inspiração e aprendizado. O terceiro passo é criar zonas livres de validação na sua vida. Encontre hobbies e atividades que você faz puramente pelo prazer, sem nenhuma intenção de compartilhá-los online. Pinte, cozinhe, dance, caminhe na natureza, aprenda um instrumento. Faça isso por você. Sinta a alegria do processo, não a antecipação da aprovação. Isso te ensina que seu valor e sua capacidade de sentir alegria não estão atrelados à validação externa. Sua vida é muito mais rica e vasta do que aquilo que é exibido em uma tela. Lembre-se do que Sêneca nos ensinou: a verdadeira riqueza é a pobreza ajustada à lei da natureza. Em termos modernos, a verdadeira riqueza digital é ter uma vida interior tão rica que a validação online se torna um bônus agradável, e não uma necessidade desesperada. É ter a tranquilidade de poder postar algo, fechar o aplicativo e seguir com o seu dia, independentemente do número de notificações que te esperam. O seu valor já foi definido por você, muito antes de você clicar em publicar. A conclusão da jornada é o início do caminho. Chegamos ao final desta reflexão, mas, na verdade, este é apenas o começo da sua jornada. Desprender-se da opinião dos outros não é um destino que se alcança, mas um caminho que se percorre todos os dias. Haverá momentos em que a velha necessidade de aprovação baterá à sua porta. Haverá dias em que uma crítica o atingirá com mais força. E está tudo bem. O objetivo não é a perfeição, mas a prática consciente. O que nós exploramos aqui é um mapa. Um mapa que mostra onde as armadilhas da validação estão escondidas e qual é a rota para sua bússola interna. Vimos que essa necessidade é um condicionamento profundo, mas que pode ser desaprendido. Vimos que as opiniões são como tinta em um espelho, e que temos o poder de limpá-lo. Aprendemos com os estoicos a focar no que controlamos, nosso caráter, e a aceitar o que não controlamos, a percepção alheia. Identificamos o crítico interno como um eco e aprendemos a responder com a voz da autocompaixão. E traçamos um plano prático para transformar nossa teoria em uma realidade vivida. A liberdade que você busca não está em fazer com que todos gostem de você. Isso é impossível. A verdadeira liberdade está em não precisar que eles gostem para que você possa gostar de si mesmo. Está em construir uma autoestima tão sólida, tão fundamentada em seus próprios valores e na sua própria aprovação, que as opiniões externas se tornam o que realmente são, apenas ruído. Um ruído que você pode escolher ouvir ou ignorar, mas que nunca mais terá o poder de ditar a sua música interior. Então, o desafio que eu deixo para você é este: qual será o seu primeiro passo? Qual experimento do nosso laboratório você vai colocar em prática esta semana? Qual gota de tinta você vai começar a limpar do seu espelho? Sua vida é a sua obra de arte. Pegue o pincel. As opiniões dos outros são apenas sugestões de cores, mas a mão que decide, a mão que pinta, a mão que define a obra, essa mão é somente sua. Se esta jornada de autoconhecimento e sabedoria ressoou com você, se você sentiu aquele clique interno de que é hora de retomar o controle, então já deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se inscreva no canal, porque a cada vídeo, vamos juntos fortalecer essa bússola interna, cavar mais fundo em busca da nossa fonte de bem e aprender a navegar pela vida com mais serenidade,
coragem e autenticidade.